Olá, bom dia. Eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, abençoa grandemente o teu povo, os teus servos, a tua igreja. Nessa manhã, todos aqueles que forem ouvir essa palavra, que eles recebam bênção, sejam impactados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor Jesus. Esta é a minha nossa oração, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, sem perca de tempo, sem delongas, eu quero trazer uma palavra aos nossos corações que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 ao 15, que diz assim a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, você que é simpatizante, né, que ouve louvores através das redes sociais, né, nas igrejas, gosta de congregar, não é ainda evangélico, mas gosta de ouvir, seja muito abençoado. Eu quero parabenizar você por essa iniciativa, mas quero trazer um alerta para você e para cada um de nós, que nós precisamos não somente ouvir, mas precisamos praticar e guardar a palavra de Deus. Nós estamos vendo todas as profecias se cumprindo, estamos vivendo dentro do Apocalipse. Segundo a Bíblia, nós estamos vivendo as últimas horas na face da terra, e muitas pessoas dizem, hoje não, só amanhã, hoje não, amanhã, quando eu tiver isso, acontecer isso na minha vida, isso e aquilo, eu entregarei a minha vida para o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo sobre guerras, a temperatura terrestre escaldante, o fogo queimando, acabando com a natureza. Estamos vendo a moralidade, os sinais na política, estamos vendo os sinais em muitas áreas da sociedade. Então, Jesus está às portas. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, fala ali no arrebatamento da igreja. A igreja é aquele que se converte, a igreja é aquele que muda, que mudou de vida, que aceita, que se arrepende verdadeiramente, confessando o nome de Jesus diante dos homens, publicamente, e passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e tudo aquilo que ele fazia, que ele praticava, ele não vai mais praticar mais, porque ele é uma pessoa transformada em Cristo Jesus. E nós estamos diante de um texto bíblico extraordinário. Eu quero somente mencionar aqui, explicar o versículo 15, que diz assim, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É o que vai acontecer com todos aqueles que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida. E para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, o que é que eu devo fazer? A Bíblia fala em se arrepender. Jesus começou pregando o Evangelho lá no livro de Mateus, e Jesus diz, arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, para que o meu nome, o seu nome esteja ou vá ser escrito no livro da vida, nós temos que nos arrepender, porque Jesus, ele disse aqui para João escrevendo,
Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a triste realidade para aqueles que morrem sem Deus. Para aqueles que acham que Deus não existe, para aqueles que não creem, para aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor, ou para aqueles que levam a obra de Deus relaxadamente, ou para aqueles que dizem ser cristãos de boca, de nome, de título, mas na prática sempre estão longe do Espírito Santo, estão longe de Deus. Mas há tempo, volte para o Senhor, enquanto é dia, enquanto é tempo. Quantos projetos você pode estar fazendo? Muitas pessoas fizeram projeto nesse final de semana, mas muitos não chegaram a viver. Partiram, porque esse fôlego de vida que há na nossa narina, dentro de nós, no nosso pulmão, ele não é seu, ele não é meu. Tem um dono, e o dono se chama Jesus de Nazaré. E na hora que ele quiser ceifar a sua vida, levar a sua vida, ele leva. E aí? E os seus frutos, e os meus frutos? São frutos dignos de arrependimento? Frutos em que houve salvação ou não? Reflita, pensa nisso. A vida que você tem levado é uma vida correta, é uma vida em justiça? Porque a palavra do Senhor no livro de Romanos diz que arrependimento é esse. Tem que ter arrependimento de pecado, arrependimento de justiça, e entender o que é o juízo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele veio convencer da justiça, do pecado e do juízo. O homem era injusto, ele tem que passar a ser justo. Do pecado, saber que nós estamos em pecado. E o juízo é saber que vai ter o juízo de Deus no grande dia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho. Não há qualidade, não há riqueza, não há pobreza. Quem vai salvar é arrependimento, é as obras. É aqueles que passam a praticar e viver o Evangelho verdadeiramente. Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Querido Deus e eterno Pai, sobre esta palavra que foi pregada nessa manhã, meu Pai, que haja salvação e transformação de vidas. Esta é a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Eita glória!